Hoje te vou contar a história de Mariana, uma mulher de 55 anos que acreditou ter encontrado o amor novamente. Victor, seu misterioso vizinho, chegou à sua vida com promessas de companhia e cuidado, mas ninguém esperava o que viria depois, porque esta história tem um final que ninguém viu vindo. Por favor, inscreva-se em nosso canal e comente de onde está ouvindo essa história. Mariana sentava-se na varanda do apartamento em Barcelona, observando o entardecer que tingia o céu de tons alaranjados e roxos. Aos 55 anos, ela havia aprendido que certos momentos da vida exigem silêncio, reflexão e a coragem de confrontar verdades que preferíamos ignorar. A brisa do Mediterrâneo tocava seu rosto, enquanto ela revogava mentalmente cada detalhe daquela semana que mudaria tudo. Tudo havia começado de forma tão simples, tão ordinária, que ela nunca poderia ter imaginado para onde levaria. 3 meses atrás, quando Victor apareceu em sua vida, ele era apenas o vizinho do apartamento 4B. Um homem de cabelos grisalhos, olhos azuis penetrantes e um sorriso que sugeria histórias não contadas. Ele havia batido à sua porta em uma terça-feira à noite, desculpando-se pela interrupção, mencionando que sua filha havia deixado um pacote importante em seu apartamento por engano. Mariana abriu a porta, viu o homem educado e discreto, e naquele instante, algo em seu peito se moveu de forma que ela não conseguia explicar. Os encontros começaram a ser mais frequentes. Victor precisava de ajuda para organizar alguns documentos, ele dizia. Depois, ele mencionou que estava passando por um divórcio complicado e que sua ex-esposa havia deixado coisas em seu apartamento que ele não conseguia lidar sozinho. Mariana, sempre compassiva, sempre disposta a ajudar, abriu seu tempo, sua casa, seu coração. Ela preparava café, conversavam sobre a vida, sobre os anos que os haviam transformado em quem eram agora. Havia algo reconfortante em sua presença, algo que fazia os dias parecerem menos vazios. Mas havia também aquele primeiro momento em que suas mãos se tocaram enquanto ambos alcançavam a mesma xícara sobre a mesa. O contato havia sido breve, acidental, mas carregado de uma eletricidade que ambos sentiram. Mariana havia retirado sua mão rapidamente, desculpando-se, envergonhada por sua própria reação. Victor havia apenas sorrido, aquele sorriso que ela agora reconhecia como calculado, planejado. Semanas se passaram, os encontros evoluíram. Victor começou a aparecer com garrafas de vinho, com histórias sobre seus anos de juventude, sobre os erros que havia cometido, sobre como a solidão o havia consumido após o divórcio. Mariana ouviu cada palavra, absorveu cada confissão, e com cada encontro, ela se permitiu cair mais fundo em algo que ela havia jurado nunca mais experimentar, após seu próprio divórcio, 10 anos atrás. Aquela noite específica, a noite que agora repassava em sua mente, enquanto observava o pôr do sol, havia sido diferente. Victor havia chegado com uma garrafa de Rioja, seus olhos carregados de uma tristeza que parecia quase ensaiada. Ele havia mencionado que precisava de sua ajuda de uma forma diferente, mais profunda. Ele havia dito que se sentia sozinho, que os anos de isolamento após o divórcio o haviam deixado vazio, que ninguém o havia tocado com carinho em tanto tempo que ele havia quase esquecido como era ser desejado. Mariana havia sentido seu coração acelerado. Ela havia visto a vulnerabilidade em seus olhos, ou o que ela acreditava ser vulnerabilidade. Ela havia se aproximado, havia colocado sua mão em seu rosto, havia permitido que ele a beijasse, e então tudo havia acontecido de forma natural, quase inevitável, como se ambos estivessem sendo guiados por algo maior que suas próprias vontades. Mas agora, sentada naquela varanda, com a verdade finalmente revelada, Mariana entendia. Tudo havia sido um plano. Uma semana após aquela noite, ela havia recebido uma ligação de uma mulher que se identificou como a filha de Victor. A mulher havia explicado, com uma voz fria e calculista, que seu pai era um homem com dívidas, com problemas,
e que ele havia sido enviado para seduzir mulheres solitárias de certa idade e posição financeira. Mariana havia sido apenas uma entre muitas. O objetivo era simples: ganhar sua confiança, sua afeição e depois, lentamente, convencê-la a ajudar financeiramente com seus problemas. Mariana havia desligado o telefone, incapaz de processar as palavras. Mas então, as peças começaram a se encaixar. As histórias de Victor sempre eram vagas, sempre deixavam espaço para interpretação. Seus olhares, seus toques, sua vulnerabilidade, tudo havia sido cuidadosamente orquestrado. Ela havia sido manipulada, enganada, usada. Agora, observando o céu mudar de cores, Mariana sentia uma mistura complexa de emoções. Havia raiva, sim, mas também havia algo mais profundo, uma tristeza pela ingenuidade, pela esperança que ela havia permitido florescer em seu peito. Aos 55 anos, ela havia acreditado que ainda poderia ser desejada, que ainda poderia experimentar paixão, e essa esperança havia sido sua perdição. Mas também havia algo mais. Havia uma compreensão silenciosa de que a vida, mesmo quando nos engana, nos ensina. E Mariana, apesar de tudo, estava aprendendo. A noite anterior havia deixado marcas que iam além do físico. Mariana despertava agora com uma sensação de vazio que ocupava o espaço onde antes havia esperança. Ela havia passado horas deitada na cama, incapaz de dormir, revogando cada momento, cada toque, cada palavra sussurrada no escuro. A forma como Victor havia-a tocado, com uma delicadeza que agora reconhecia como performance, havia deixado seu corpo em um estado de confusão que sua mente ainda lutava para processar. Ela se levantou lentamente, movendo-se pela casa como um fantasma, observando os detalhes que agora pareciam diferentes. A xícara de café que Victor havia usado ainda estava sobre a mesa da sala. Mariana a pegou, sentindo o peso dela em suas mãos, e por um momento considerou atirá-la contra a parede. Mas não fez isso. Em vez disso, ela a colocou na pia e ligou a água quente, observando a espuma de sabão dissolver a evidência de sua presença. A verdade havia chegado de forma tão abrupta que Mariana ainda não havia totalmente absorvido. Após a ligação da filha de Victor, ela havia feito pesquisas, havia encontrado artigos em jornais locais sobre esquemas de sedução dirigidos a mulheres solitárias. Havia encontrado nomes de outras mulheres que haviam sido vítimas do mesmo homem, em diferentes cidades, em diferentes épocas. Mariana havia lido suas histórias com um sentimento crescente de horror e reconhecimento. Todas elas haviam experimentado o mesmo: a aproximação cuidadosa, a vulnerabilidade encenada, a intimidade que parecia tão genuína. Mas havia algo mais que a perturbava. Não era apenas a traição ou a manipulação. Era o fato de que, durante aqueles momentos com Victor, ela havia se sentido viva de uma forma que não se sentia há anos. Seu corpo havia respondido com uma intensidade que ela havia quase esquecido que possuía. Seus sentidos haviam despertado. Ela havia experimentado prazer, desejo, paixão, mesmo que tudo tivesse sido construído sobre mentiras. Mariana havia se casado aos 28 anos com um homem que havia escolhido por segurança, não por amor. Durante 22 anos, ela havia cumprido seu papel de esposa, mãe, mulher respeitável. Seu marido era um homem bom, mas distante. Ele havia envelhecido bem, mas havia também envelhecido sem nunca realmente haver. Quando ele havia pedido o divórcio, 10 anos atrás, citando uma conexão que havia desenvolvido com uma colega de trabalho, Mariana havia sentido alívio mais do que dor, mas também havia sentido algo mais. Uma sensação de que sua vida havia passado, que as melhores partes dela haviam ficado para trás. Os anos seguintes haviam sido de reconstrução cuidadosa. Ela havia desenvolvido uma carreira respeitável em publicidade, havia comprado seu próprio apartamento, havia criado uma vida que era, se não feliz, pelo menos estável. Mas havia um vazio que ela havia aprendido a ignorar. Um vazio que se abria especialmente nas noites,
quando ela se deitava sozinha e se permitia lembrar de como era ser tocada, ser desejada, ser parte de algo maior que ela mesma. Quando Victor havia chegado, ele havia preenchido esse vazio de uma forma que ela não havia esperado. Não havia sido apenas a atração física, embora houvesse também isso. Havia sido a sensação de ser importante novamente, de ser escolhida, de ser digna de atenção e afeto. Ele havia olhado para ela de uma forma que a fazia sentir bonita, apesar das rugas ao redor de seus olhos, apesar da forma como seu corpo havia mudado ao longo dos anos. Agora, enquanto Mariana se olhava no espelho do banheiro, ela via uma mulher que havia sido enganada, mas também uma mulher que havia permitido ser enganada porque a alternativa, continuar vivendo em um vazio silencioso, havia se tornado insuportável. Havia uma verdade incômoda nessa realização. Ela havia querido acreditar em Victor, não porque ele fosse convincente, mas porque ela havia desesperadamente querido que alguém a desejasse. A ligação da filha de Victor havia sido breve. A mulher havia explicado que seu pai havia desaparecido, que havia deixado um rastro de mulheres enganadas em toda a Espanha. Ela havia oferecido contato com outras vítimas, sugerindo que talvez elas pudessem ajudar uma a outra. Mariana havia recusado. Ela não queria fazer parte de um grupo de mulheres que haviam sido enganadas. Ela queria apenas esquecer que havia acreditado em algo que era tão claramente uma ilusão. Mas o esquecimento não era tão simples. Seu corpo ainda se lembrava. Quando ela se deitava à noite, ela ainda sentia o fantasma de suas mãos em sua pele. Quando ela passava pela varanda, ela ainda via a forma como ele havia se sentado ali, conversando sobre seus sonhos perdidos. Quando ela ouvia certos tons de voz na rua, seu coração acelerava, esperando ou temendo que fosse ele. 3 dias após a ligação, Mariana havia recebido uma mensagem de texto de um número desconhecido. Era Victor. Ele havia escrito que sentia muito, que tudo havia começado como um esquema, mas que seus sentimentos por ela haviam se tornado reais. Ele havia escrito que ele a amava, que queria vê-la novamente, que podia explicar tudo. Mariana havia lido a mensagem várias vezes, seu coração se dividindo entre a raiva e uma esperança tola que ela odiava em si mesma. Ela havia finalmente deletado a mensagem, mas não antes de tê-la memorizado. Agora, sentada na varanda novamente, observando a cidade de Barcelona se iluminar enquanto a noite caía, Mariana entendia que havia uma lição nessa experiência, embora fosse uma lição amarga. Ela havia aprendido que a solidão poderia ser mais perigosa do que qualquer ameaça externa. Ela havia aprendido que o desejo de ser amada poderia cegar uma pessoa para a verdade. E ela havia aprendido que, aos 55 anos, ela ainda era capaz de sentir com uma intensidade que a surpreendeu. Mas havia também algo mais. Havia uma determinação silenciosa crescendo dentro dela. Ela não permitiria que essa experiência a definisse. Ela não permitiria que a traição de Victor a convencesse de que ela não merecia amor genuíno. Ela havia sido enganada, sim, mas ela também havia sido corajosa o suficiente para abrir seu coração novamente. E talvez, apenas talvez, isso fosse o começo de algo. Não de uma relação com um homem, mas de uma relação com ela mesma que havia estado ausente por muito tempo. A semana que se seguiu foi uma descida lenta para um lugar que Mariana não havia planejado visitar. Ela havia tentado manter a rotina, trabalho, café da manhã, passeios pela cidade, mas tudo parecia ocorrer através de um véu translúcido que a separava do mundo. Seus colegas de trabalho notaram a mudança. Havia comentários sussurrados sobre como ela parecia distraída, como sua criatividade, que havia sido sua marca registrada em campanhas publicitárias, havia desaparecido. Ela havia simplesmente sorriu, oferecendo explicações vagas sobre cansaço, sobre o tempo que havia sido instável. Mas a verdade era mais complexa. Mariana estava vivendo em 2 tempos simultaneamente. Havia o tempo presente,
onde ela se movia pela vida com uma eficiência mecânica, respondendo a e-mails, participando de reuniões, fingindo que tudo estava bem. E havia o outro tempo, o tempo onde ela estava com Victor, revogando cada momento, cada toque, cada palavra, tentando identificar exatamente onde a verdade havia terminado e a mentira havia começado. A questão que a atormentava era simples, mas devastadora. Em que momento ele havia começado a mentir? Havia sido desde o primeiro encontro, quando ele havia batido à sua porta com aquela desculpa sobre o pacote? Ou havia havido um ponto de virada, um momento em que suas intenções haviam mudado, onde o que havia começado como manipulação havia se transformado em algo mais genuíno? Ela havia lido os artigos sobre os esquemas de sedução repetidamente, procurando por respostas que não estavam lá. Uma noite, incapaz de dormir, Mariana havia feito algo que ela sabia que era autodestrutivo. Ela havia pesquisado Victor nas redes sociais. Havia encontrado um perfil, não o seu, mas o de uma mulher que havia postado fotos de um homem que se parecia com ele, mas mais jovem, em um contexto diferente. As fotos mostravam um homem em uma praia, rindo, cercado por outras pessoas. Havia uma legenda que dizia: "Meu pai finalmente está feliz novamente." Mariana havia estudado aquelas fotos por horas, procurando por pistas, por alguma indicação de quem ele realmente era. Mas quanto mais ela olhava, menos ela entendia. Porque aquele homem nas fotos, o homem que supostamente era o pai da mulher que havia ligado para ela, não parecia ser um criminoso. Ele parecia ser apenas um homem comum, envelhecido, talvez um pouco cansado, mas não malévolo. E isso a perturbava ainda mais do que se ele tivesse parecido claramente vil. A verdade que Mariana estava começando a confrontar era que as pessoas não eram simplesmente boas ou más. Elas eram complexas, contraditórias, capazes de amar e ferir na mesma respiração. Victor havia a enganado, sim, mas ele também havia a tocado de uma forma que havia despertado algo dentro dela que havia estado adormecido por anos. Ele havia mentido sobre suas intenções, mas talvez, apenas talvez, ele havia sido honesto sobre seus sentimentos no final. Mariana havia recebido outra mensagem de Victor. Dessa vez, ele havia escrito que ele havia deixado Barcelona, que ele havia entendido que ela não poderia perdoá-lo, mas que ele queria que ela soubesse que o tempo que havia passado com ela havia sido o mais real de sua vida. Ele havia escrito que ele havia começado o esquema porque estava desesperado, porque tinha dívidas, porque havia perdido o controle de sua vida, mas que, com ela, ele havia encontrado algo que ele não havia esperado encontrar, uma conexão genuína, uma razão para querer ser melhor. Mariana havia lido aquela mensagem tantas vezes que havia memorizado cada palavra. E ela havia se perguntado: era possível que ele estivesse dizendo a verdade agora? Era possível que a manipulação inicial houvesse evoluído para algo mais autêntico? Ou era este apenas outro nível de engano? Uma forma mais sofisticada de a manter presa em suas garras? A resposta que ela havia finalmente chegado era que não importava. Não importava se ele havia sido sincero ou não. O que importava era o que ela havia aprendido sobre si mesma durante esse processo. Ela havia aprendido que ela era capaz de sentir profundamente, de amar apaixonadamente, de abrir seu coração apesar do risco. Ela havia aprendido que a solidão havia a deixado vulnerável, mas também que essa vulnerabilidade era parte do que a tornava humana. 2 semanas após a revelação, Mariana havia feito algo que a surpreendeu. Ela havia respondido à mensagem de Victor. Ela não havia dito que o perdoava. Ela não havia dito que o amava. Mas ela havia escrito que ela entendia que ele era um homem complexo, que ela havia sido uma mulher solitária e que talvez ambos haviam encontrado em um ao outro algo que ambos precisavam, mesmo que tivesse sido construído sobre uma fundação de mentiras. Ela havia escrito que ela não poderia vê-lo novamente, que aquele capítulo havia terminado, mas que ela não o odiava, que ela, de fato, sentia pena dele. Pena de que ele havia sentido a necessidade de enganar para se sentir vivo,
assim como ela havia sentido a necessidade de ser enganada para se sentir desejada. A resposta de Victor havia chegado horas depois. Ele havia simplesmente escrito: "Obrigado por me ver como um homem, não como um monstro. Talvez isso seja o começo do meu próprio perdão." Mariana havia deletado aquela mensagem também, mas desta vez ela não havia sentido raiva. Ela havia sentido uma tristeza profunda, uma compreensão de que a vida era frequentemente sobre pessoas feridas, ferindo outras pessoas feridas, e que às vezes a única coisa que podíamos fazer era reconhecer essa ferida e tentar não perpetuá-la. Nos dias que se seguiram, Mariana havia começado a reconstruir. Ela havia retomado sua criatividade no trabalho, apresentando campanhas que haviam impressionado seus chefes. Ela havia começado a sair novamente, não em busca de romance, mas simplesmente para estar no mundo, para se lembrar de que havia vida além de seu apartamento e de suas lembranças. Havia um momento específico que marcava a virada. Ela havia estado em um café perto do Parque Guel, observando as pessoas passarem, quando ela havia visto um casal de idosos caminhando de mãos dadas. Eles não eram jovens, não eram bonitos de uma forma convencional, mas havia algo em como eles se olhavam que havia tocado Mariana profundamente. Havia uma aceitação ali, uma compreensão mútua que havia sido construída ao longo de décadas. E Mariana havia se perguntado se talvez, apenas talvez, ela ainda tivesse tempo para encontrar algo assim. Não com Victor, mas com alguém que a escolhesse genuinamente, que a visse não como uma vítima em potencial, mas como uma mulher completa, com sua própria história, suas próprias cicatrizes, sua própria beleza. A noite anterior, Mariana havia recebido uma ligação de uma mulher que havia visto seu número em um grupo de apoio para vítimas de esquemas de sedução. A mulher havia perguntado se ela gostaria de se juntar a elas, não para processar o trauma, mas para ajudar outras mulheres que estavam passando pela mesma coisa. Mariana havia hesitado, mas depois havia dito sim, porque ela havia entendido que sua experiência, embora dolorosa, havia lhe dado algo valioso. A compreensão de que a vulnerabilidade não era fraqueza, mas força, e que talvez a melhor forma de honrar essa força fosse ajudando outras mulheres a reconhecê-la em si mesmas. Agora, sentada na varanda novamente, observando a cidade de Barcelona se preparar para a noite, Mariana sentia uma paz que havia estado ausente por semanas. Não era a paz da ignorância, mas a paz da aceitação. Ela havia sido enganada, sim, mas ela também havia amado, havia sentido, havia vivido, e nenhuma mentira poderia tirar isso dela. O mês que se seguiu foi um período de transformação silenciosa que Mariana não havia planejado, mas que havia aceitado com uma resignação que beirava a serenidade. Ela havia se juntado ao grupo de apoio, não como uma vítima procurando validação, mas como uma mulher procurando compreensão. As reuniões aconteciam em um pequeno apartamento em Grácia, em um círculo de mulheres que variavam em idade, mas que compartilhavam uma experiência comum, a de terem sido enganadas por homens que haviam aprendido a explorar a solidão como uma arma. Havia Helena, uma mulher de 62 anos que havia perdido uma quantidade significativa de dinheiro para um homem que havia se apresentado como um investidor. Havia Sofia, uma mulher de 48 anos que havia descoberto que o homem com quem havia estado vivendo havia estado com outras 3 mulheres simultaneamente. E havia Carmela, uma mulher de 59 anos que havia sido enganada de uma forma tão sofisticada que ela ainda não havia totalmente processado a magnitude da traição. Nas reuniões, elas compartilhavam histórias, não com o objetivo de se vitimizar, mas com o objetivo de reconhecer um padrão que havia sido tão bem executado que era quase artístico em sua crueldade. Os homens que as haviam enganado não eram criminosos violentos. Eles eram artistas da manipulação, mestres em ler as necessidades de uma mulher e oferecer exatamente o que ela desesperadamente queria acreditar que era real.
Mariana havia começado a ver Victor de uma forma diferente durante essas reuniões. Não como um homem que a amava, não como um homem que a havia traído, mas como um homem que era, ele mesmo, uma vítima de circunstâncias que ela não entendia completamente. Ela havia começado a fazer pesquisas sobre os esquemas de sedução, sobre a psicologia dos homens que os executavam. E ela havia descoberto que muitos deles haviam sido vítimas de abuso, de pobreza, de circunstâncias que os haviam deixado tão desesperados que eles haviam aprendido a ver as mulheres não como pessoas, mas como oportunidades. Isso não desculpava o que Victor havia feito, mas isso o humanizava de uma forma que Mariana havia resistido em aceitar, porque se ela o via como completamente humano, com suas próprias feridas e desesperação, então ela também tinha que aceitar que ela havia sido capaz de amar um homem que era fundamentalmente quebrado. E isso levantava questões sobre ela mesma que ela não estava pronta para confrontar. Uma noite, após uma das reuniões, Helena havia puxado Mariana de lado. Helena havia dito que ela havia reconhecido algo em Mariana. Uma relutância em completamente condenar o homem que a havia enganado. Helena havia explicado que ela havia passado por isso também, que havia levado anos para ela entender que era possível reconhecer a humanidade de alguém enquanto ainda rejeitava suas ações. Helena havia compartilhado sua própria história. Ela havia descoberto que o homem que a havia enganado havia crescido em um orfanato, que havia sido abusado, que havia desenvolvido uma incapacidade de formar conexões genuínas. Ela havia aprendido isso apenas depois de ter contratado um investigador privado, depois de ter gasto uma quantidade considerável de dinheiro tentando entender por que ele havia feito o que havia feito. E ela havia chegado à conclusão de que compreender as razões não tornava a traição menos dolorosa, mas tornava mais fácil deixá-la ir. Mariana havia ouvido essa história com um sentimento crescente de reconhecimento, porque ela havia começado a fazer a mesma coisa, tentando entender Victor, tentando encontrar as razões por trás de suas ações, tentando construir uma narrativa que tornasse tudo mais compreensível, mais perdoável. Mas havia um ponto de virada que havia chegado para Mariana durante a 5ª semana após a revelação. Ela havia recebido uma mensagem de Victor novamente, mas desta vez a mensagem havia sido diferente. Ele havia escrito que ele havia entrado em terapia, que ele estava tentando entender por que ele havia desenvolvido essa necessidade de enganar, de manipular. Ele havia escrito que ele havia começado a trabalhar, que ele estava tentando pagar as dívidas que o haviam levado a esse caminho. E ele havia escrito que ele não esperava perdão, mas que ele esperava que, um dia, ela pudesse vê-lo não como um homem que a havia traído, mas como um homem que estava tentando se redimir. Mariana havia lido aquela mensagem em seu escritório durante uma pausa do trabalho, e ela havia sentido algo mudar dentro dela. Não uma volta ao amor, mas uma aceitação final. Ela havia respondido simplesmente: "Desejo-lhe bem em sua jornada. Espero que você encontre a paz que está procurando." E então, ela havia deletado o número de Victor de seu telefone. Não com raiva, mas com uma sensação de encerramento, porque ela havia finalmente entendido que o que havia acontecido entre eles não era sobre ele ou sobre ela. Era sobre dois seres humanos solitários, que haviam encontrado um ao outro em um momento de vulnerabilidade e que haviam criado algo que havia sido simultaneamente real e falso, genuíno e manipulador, amoroso e prejudicial. Nas semanas que se seguiram, Mariana havia começado a viver de uma forma que ela não havia vivido em anos. Ela havia começado a sair sozinha, não procurando por companhia, mas apreciando a solidão. Ela havia começado a viajar, visitando pequenas cidades na Catalunha, passando dias em museus, lendo em cafés. Ela havia começado a reconhecer que a vida não era sobre encontrar alguém para preencher o vazio, mas sobre aprender a estar confortável com o vazio,
a vê-lo não como uma ausência, mas como um espaço onde ela poderia crescer. Havia um momento específico que havia marcado essa transformação. Ela havia estado em Montserrat, em um mosteiro antigo, observando os monges em suas rotinas diárias. E ela havia percebido que eles haviam escolhido a solidão, que eles haviam não como uma punição, mas como um caminho para a iluminação. E ela havia se perguntado se talvez ela também pudesse escolher a solidão, não como uma sentença, mas como uma oportunidade. Quando ela havia retornado a Barcelona, Mariana havia feito uma decisão. Ela havia decidido que ela não procuraria por relacionamentos. Ela havia decidido que ela viveria sua vida de uma forma que a satisfizesse, que ela se tornaria completa em si mesma. E se um relacionamento genuíno chegasse, se um homem chegasse, que a visse e a desejasse por quem ela realmente era, então ela o receberia, mas ela não o procuraria. Ela não permitiria que a solidão a tornasse vulnerável novamente. Essa decisão havia trazido uma paz que havia sido ausente em sua vida por muito tempo. Não era a paz da felicidade, mas a paz da aceitação. E quando Mariana se olhava no espelho agora, ela via uma mulher que havia sido enganada, sim, mas que também havia aprendido, havia crescido, havia se tornado mais sábia. 3 meses após a revelação, Mariana havia recebido uma notícia através do grupo de apoio. Victor havia sido preso em Madrid, acusado de fraude contra múltiplas mulheres. A notícia havia chegado como uma confirmação de algo que Mariana já havia aceitado: que ele era, de fato, um criminoso, que suas promessas de redenção haviam sido apenas mais uma mentira em uma série de mentiras. Mas quando ela havia lido aquela notícia, Mariana não havia sentido satisfação. Ela havia sentido apenas uma tristeza profunda pela vida que ele havia desperdiçado, pelas oportunidades que ele havia perdido, pela pessoa que ele poderia ter sido se as circunstâncias tivessem sido diferentes. E então ela havia seguido em frente, porque essa era a verdadeira lição que ela havia aprendido, que às vezes a vida não oferecia respostas satisfatórias, que às vezes as pessoas que nos magoavam não recebiam a punição que mereciam, que às vezes tínhamos que aprender a viver com a ambiguidade, com a incerteza, com a compreensão de que o mundo era mais complexo do que nossas narrativas de bem e mal. 6 meses haviam passado desde aquele dia em que Mariana havia deletado o número de Victor de seu telefone. 6 meses que haviam se transformado em uma estação inteira de sua vida, um período que havia marcado o fim de uma era e o começo de outra. A primavera havia chegado a Barcelona com uma explosão de cores, as flores nas ruas, o céu mais azul, o ar mais quente, e Mariana havia começado a sentir que ela também estava florescendo de uma forma que ela não havia esperado. O grupo de apoio havia se tornado uma parte importante de sua vida, não como um lugar onde ela processava trauma, mas como um lugar onde ela havia encontrado amizade genuína. Helena, Sofia e Carmela haviam se tornado suas confidentes, mulheres com quem ela podia ser completamente honesta sobre seus sentimentos, suas dúvidas, suas vitórias pequenas e grandes. Elas haviam começado a sair juntas, não apenas para as reuniões, mas para jantares, para passeios, para simplesmente estar uma com a outra, de uma forma que havia transcendido a experiência compartilhada que as havia unido. Havia um momento específico que havia marcado uma mudança fundamental em como Mariana via a si mesma. Ela havia estado em uma reunião de trabalho, apresentando uma campanha publicitária que havia desenvolvido para uma marca de moda dirigida a mulheres de 50 anos ou mais. A campanha havia sido ousada, sensual, mostrando mulheres de meia idade em situações de poder, de desejo, de beleza que não era convencional, mas que era absolutamente real. Seus chefes haviam amado. E quando eles haviam perguntado de onde havia vindo a inspiração, Mariana havia simplesmente sorriu e disse que havia vindo de um lugar muito pessoal, porque a verdade era que a campanha havia vindo de sua própria jornada. Ela havia criado imagens de mulheres que haviam sido enganadas,
que haviam sido machucadas, mas que haviam emergido do outro lado com uma compreensão profunda de quem elas eram. Ela havia criado imagens de mulheres que não eram mais jovens, mas que eram mais bonitas do que nunca, porque elas haviam aprendido a ver a si mesmas com compaixão em vez de crítica. A campanha havia se tornar viral. Havia artigos em revistas sobre como ela havia capturado algo que havia estado ausente da publicidade por muito tempo. A realidade de envelhecer como mulher. A realidade de continuar sendo desejável, de continuar sendo importante, de continuar sendo viva. Mariana havia sido promovida. Ela havia recebido um aumento significativo. Mas, mais importante do que isso, ela havia recebido validação de que sua experiência, embora dolorosa, havia lhe dado algo valioso. Uma compreensão profunda de mulheres como ela. Uma capacidade de vê-las não como vítimas, mas como sobreviventes. Mas havia também momentos em que a dor ainda retornava. Havia noites em que ela se deitava e se lembrava de como era estar nos braços de Victor, de como era sentir seu corpo contra o dela, de como era acreditar, mesmo que fosse por um breve momento, que ela era desejada, que ela era importante, que ela era amada. E ela havia aprendido a estar com essa dor, a não tentar fugir dela, mas a reconhecê-la como parte de quem ela havia se tornado. Havia também a questão do perdão. Mariana havia lido sobre o perdão, havia pensado sobre o perdão, havia se perguntado se ela havia perdoado Victor, e ela havia chegado à conclusão de que o perdão não era um evento, mas um processo. Ela não havia perdoado Victor de uma forma que o absolvesse de suas ações, mas ela havia perdoado a si mesma por ter sido vulnerável, por ter acreditado em algo que era falso, por ter permitido que a solidão a tornasse cega. 3 meses antes, ela havia recebido uma carta. Havia vindo através de um advogado, e ela havia vindo de Victor. Ele havia escrito que ele havia sido condenado, que ele estava na prisão, que ele havia finalmente chegado a um lugar onde ele havia começado a entender a magnitude do dano que havia causado. Ele havia escrito que ele havia começado a trabalhar em um programa de reabilitação, que ele estava tentando se tornar uma pessoa melhor. E ele havia escrito que ele esperava que, um dia, ela pudesse vê-lo não como um homem que a havia traído, mas como um homem que estava tentando se redimir. Mariana havia lido aquela carta uma única vez, e depois a havia queimado. Não com raiva, mas com um sentimento de encerramento, porque ela havia entendido que não importava o que Victor fizesse agora. Não importava se ele se tornava uma pessoa melhor. Isso não mudaria o que havia acontecido entre eles. E ela havia feito paz com isso. Agora, sentada na varanda de seu apartamento em Barcelona, observando o pôr do sol pintar o céu de cores que ela havia aprendido a apreciar profundamente, Mariana sentia uma paz que era diferente da paz que ela havia sentido meses atrás. Não era a paz da aceitação, mas a paz da compreensão. Ela havia compreendido que a vida era frequentemente sobre pessoas feridas, ferindo outras pessoas feridas, e que a única coisa que podíamos fazer era reconhecer essa ferida e tentar não perpetuá-la. Ela havia compreendido que o amor era complexo, que era possível amar alguém, e ainda reconhecer que eles haviam nos prejudicado, que era possível ser grato por uma experiência e ainda estar furioso com a forma como ela havia terminado. Ela havia compreendido que a solidão não era uma maldição, mas uma oportunidade para conhecer a si mesma, para se tornar completa em si mesma, para aprender a estar confortável com o silêncio. E ela havia compreendido que, aos 55 anos, ela ainda tinha tempo. Tempo para amar novamente, se ela escolhesse. Tempo para viajar, para sonhar, para se tornar a pessoa que ela havia sempre querido ser. Tempo para viver uma vida que era completamente sua, que não era definida por um homem, por um relacionamento, por uma experiência traumática, mas que era definida por suas próprias escolhas, seus próprios valores, sua própria compreensão de quem ela era. Helena havia ligado para ela aquela manhã,
convidando-a para um fim de semana em Ibiza. Mariana havia dito sim sem hesitar, porque ela havia aprendido que a vida era para ser vivida, que a alegria era para ser buscada, que a amizade era para ser apreciada. Quando ela havia desligado o telefone, Mariana havia se olhado no espelho. E ela havia visto uma mulher que havia sido enganada, sim, mas ela também havia visto uma mulher que havia amado, que havia sentido, que havia vivido. E ela havia sorrido, porque ela havia finalmente compreendido que nenhuma mentira poderia tirar isso dela. Nenhuma traição poderia apagar a realidade de que ela havia experimentado paixão, que ela havia sido viva de uma forma que ela nunca havia sido antes. E talvez, apenas talvez, isso era o suficiente. Talvez a vida não era sobre encontrar a pessoa certa, mas sobre se tornar a pessoa certa para si mesma. Talvez era sobre aprender a amar a si mesma com a mesma intensidade com que ela havia amado Victor, com a mesma paixão, com a mesma dedicação. Mariana havia fechado a porta de seu apartamento, havia pego sua bolsa e havia saído para a rua. Barcelona a aguardava, com suas ruas antigas, seus cafés aconchegantes, suas praças cheias de vida. E ela havia caminhado através da cidade com uma sensação de liberdade que havia estado ausente por muito tempo, porque ela havia finalmente compreendido que ela não era uma vítima de sua própria história. Ela era a autora dela, e o melhor ainda estava por vir. Te comoveu a história de Mariana e Victor? Esta incrível jornada nos ensina que o amor verdadeiro é complexo, e que às vezes os milagres chegam disfarçados de lições dolorosas que nos transformam para sempre. Se este relato te fez acreditar em segundas oportunidades ou recordou alguém especial, não se esqueça de dar like e compartilhar com quem precise de uma mensagem de esperança. Adoramos saber que nossa comunidade cresce em cada canto do mundo. De onde você nos vê hoje? Deixe nos comentários, ative o sininho para não perder as próximas histórias que derretem o coração. Seu apoio torna possível que continuemos contando luzes no meio da escuridão. Obrigado por fazer parte disso.